Bom, e a sessão de promulgação da reforma tributária foi marcada por confusão entre governistas e oposição. Nós vamos a Brasília para conversar com a nossa repórter Ruth Moraes, que acompanhou tudo o que aconteceu e traz os bastidores dessa cerimônia para a gente. Boa noite, Ruth. A tarde foi marcada aí por confusão e bate-boca, é isso? Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a audiência. Exatamente. Então, o presidente Lula marcou presença na sessão de promulgação da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária e a presença dele causou um alvoroço. De um lado se tinha a base governista ovacionando o presidente, dizendo que ele era guerreiro do povo brasileiro, e do outro lado, os parlamentares da oposição dizendo, abre aspas, o ladrão chegou. Por diversas vezes também, no meio dos discursos do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, enquanto a base governista aplaudia o presidente Lula, a oposição vaiava. Então ficou ali uma verdadeira confusão, uma gritaria, né? Não dava para entender muito bem o que estava acontecendo. E, para além disso, aconteceu também uma agressão. Então, o deputado federal Washington Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, ele agrediu, deu um tapa no rosto do deputado federal Messias Donato durante a sessão da promulgação da PEC. Então, só para explicar melhor, eles estavam ali, estava acontecendo vaias, de um lado estavam aplaudindo, e esse deputado Washington Quaquá passou gravando os parlamentares da oposição, dizendo que iria representá-los no Conselho de Ética pelas vaias e supostas ofensas. Então ele começa a debater, discutir com os parlamentares e chama um dos deputados, abre aspas, de viadinho, fecha aspas. E em seguida o deputado Messias Donato tenta abaixar o celular do petista e leva um tapa no rosto. Vamos ver o trecho que a nossa produção separou pra gente, por favor? Ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula! Genocida bandia! Vou representar na genocida foi! Sai daqui, pô! Sai daqui, Então nós vimos aí as cenas do que aconteceu nesta tarde. Após a agressão, o deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, ele representou, fez uma denúncia contra o petista na PGR por agressão. O deputado Messias Donato ainda não divulgou uma nota oficial, mas usou as redes sociais para dizer que o amor venceu, em referência à agressão. Já o petista divulgou uma nota, que inclusive está no nosso site, que ele disse que, abre aspas, bateu, levou, e que a agressão foi desencadeada por uma agressão anterior, ali tentando se justificar. Ainda não é possível saber se o Republicanos vai representar contra o petista no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, eles ainda não confirmaram isso, mas o deputado Nicolas Ferreira, que estava ao lado do deputado Messias durante a agressão, disse que iria pedir a cassação do petista na Comissão de Ética. Volto com você, Paula. Ruth, obrigada pelas informações, bom trabalho, boa noite para você. Boa noite. Silvio, eu também quero sua análise sobre esse bate-boca, essa confusão que aconteceu hoje no Congresso com a promulgação da reforma tributária. Lula, então, foi recebido sob vaias, Lula ladrão, Lula carcereiro, e esse tapa que a gente viu aí na tela do deputado Washington Quaquá com o deputado Messias Donato. Tudo nessa cena que a gente acabou de exibir é absolutamente lamentável, O presidente da República foi ao Congresso Nacional, ele sabe que a relação com o Congresso Nacional é ruim desde o dia 1º de janeiro, não à toa ele governa em consórcio com o Judiciário, ele não tem maioria, apesar de ter desembolsado bilhões de reais em emendas parlamentares, distribuído cargos no atacado para todos os partidos. Ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ele entregou a presidência da Caixa Econômica Federal. Tirou uma das mulheres representantes da ala feminina do governo para entregar a Caixa Econômica a Arthur Lira. Só para citar um exemplo. Ele sabe que o clima é hostil. Ele é recebido com gritos de ladrão. Algo que, se ele saísse à rua, se ele fosse às ruas, ele ouviria da mesma maneira. Mas ele permanece encastelado em Brasília e viaja para o exterior a cada 20 dias. Passou 2 meses rodando o mundo
em lua de mel permanente com a primeira-dama Janja. Porém, ele esquece, e aí todos os petistas esquecem que ainda existe, apesar do episódio envolvendo Daniel Silveira, o artigo 53 da Constituição. E o parlamentar é inviolável por suas opiniões, votos, por aquilo que ele disser dentro do plenário. Se um congressista de um poder ainda independente, segundo a Constituição, vou me amparar aqui, vou manter meu comentário, a baliza dele é a Constituição. A gente sabe que muita coisa já não vale mais na Constituição, a despeito do regulamento, do regimento interno do Supremo. Mas, seguindo a margem e a lei, a letra da lei da Constituição, não há problema algum em tudo que estava acontecendo ali. Mas aí, o Washington Quaquá, um desqualificado valentão de Maricá, resolve dar um tapa num outro parlamentar dentro do plenário. Está liberado resolver no braço? Está liberado resolver no tapa, a partir de agora, qualquer discussão política, qualquer embate dentro de uma democracia não relativa, a democracia real, está liberado? Do contrário, ele precisa ser cassado. Imediatamente ele precisa perder o mandato parlamentar. Esse jeito dele, como eu disse aqui, o valentão, o bateu, levou, isso não é novidade. Ele sempre foi assim. Ele, inclusive, é um dos responsáveis por aproximar determinadas milícias do Rio de Janeiro à campanha do PT na eleição passada. Ele era ligado àquele grupo da Daniela do Vaguinho, inclusive. Dizem que o caminho foi por ali. Mas eu vou fiar aqui e encerro e fiar o comentário neste ponto. Está liberado resolver no soco dentro do plenário? Para que país asiático nós vamos recorrer? Porque lá já vimos cenas assim. Do contrário, se existe um Conselho de Ética e Decoro Parlamentar que já puniu parlamentares por muito menos, ele precisa ser cassado. E aqui eu volto ao seguinte ponto. É preciso colocar um freio nessa ditadura em curso, né, nesse autoritarismo deliberado em curso de que o presidente não precisa mais do Congresso Nacional. Ele precisa sim. O brasileiro votou e não há nada mais democrático além da relação entre eleitor e eleito. É preciso continuar cobrando os parlamentares para que o presidente não entre, não deboche e todo o resto, essa promulgação, isso foi tudo um grande teatro. O Arthur Lira acho que se lembrou do Rodrigo Maia, quando chorou com a reforma da reforma previdenciária. Ele queria uma reforma para chamar de sua, ainda que essa seja absolutamente inócua e ineficaz. Bom, a gente vai acompanhar no vídeo que quando Lula chegou ao plenário do Congresso, ele foi recebido sob vaias, né, e foi chamado de "o ladrão chegou". Ana, quero só trazer aqui um trecho da fala do presidente Lula. Hoje no Congresso ele disse o seguinte, depois dessas vaias, enfim, aspas, Congresso com direita ou esquerda, com centro ou qualquer outra coisa, mulheres e homens, negros e brancos, esse Congresso, quer goste ou não do presidente, é a cara da sociedade brasileira que votou nas eleições de 2022. Então, Paula, é a cara de uma sociedade que está cansada e que sabe que um candidato foi eleito por manobras ativistas do Supremo Tribunal Federal, né? Então não tem... uma coisa é você eleger um presidente, né, mais para a esquerda, mais para a direita. Agora, o ladrão chegou, né? Acho que está tudo dito pelo povo, está tudo dito pelos representantes do povo. Você não tem... É um presidente que no 7 de setembro a primeira-dama desfila de vermelho como mais um deboche às nossas cores, à nossa bandeira, ao nosso hino, e o presidente acena para ninguém. Para ninguém. Foi um 7 de setembro vazio, fantasmagórico e ensurdecedor ao mesmo tempo, porque mostrou que é um presidente popular apenas nas festinhas íntimas com o judiciário.
com os ministros do Supremo Tribunal Federal. É um presidente sem povo, que abre uma live e consegue 800 pessoas, 1.000, 3.000, quando muito, né? O presidente da República é um presidente sem povo, que não sai às ruas, é um presidente que não conversa com a sociedade, está sempre com o microfone na mão, sempre raivoso, irritado, que não tira o nome Bolsonaro da cabeça, da mente e da boca, né? E sempre com esse microfone na mão, discursando para ambientes controlados, né? Temperatura e pressão controlados, porque é um presidente sem povo. A verdade é essa, porque o povo sabe que é um corrupto que foi solto por manobras ativistas de ministros que, na noite passada, levaram suas garrafas de uísque para celebrar com o presidente. Celebrar o quê? Como nossos, né, os meus parceiros estavam falando, celebrar o quê? Tem que celebrar o quê? Por que o legislativo não estava lá? Ou seja, é um presidente sem povo, sem voz, sem projeto de nação, com muito poder, porque teve que se aliar a um judiciário ativista.